Boa noite a todos. Bem-vindos à Interlocução Conscienciométrica Online. Essa é uma atividade gratuita que ocorre toda a primeira sexta-feira do mês. E hoje nós temos aqui como convidado o professor Antônio Pinto Carneiro, mais conhecido entre nós aqui no grupo como Antônio Fontinelli. Então você vai ver aí na nossa telinha Antônio Fontinelli, mas o nome dele é Antônio Pinto Carneiro. O professor Antônio Fontinelli é engenheiro civil, ele é psicólogo e é professor da Conscius aqui há mais de 4 anos. Então nós temos hoje o nosso convidado já com uma boa formação na questão da conscienciometria. E ele está apresentando o livro, quer dizer, vamos discutir hoje o livro que ele já está na parte, digamos assim, nos finalmente, parte de revisão. Na parte de revisão para ser publicado, etc. Então, eu queria passar então a palavra aqui ao professor Antônio Fontinelli e queria que ele conversasse com vocês. Boa noite, telespectadores. Como já foi dado as minhas credenciais, eu estou aqui há algum tempo, estou aqui desde 2006, morando em Foz do Iguaçu, mas já conheço a Conscienciologia desde 1993, 94, faz algum tempo, já completou há 2 décadas, né? Hoje eu vou falar sobre o meu livro. Esse livro tem ele iniciado há algum tempo, há mais de 6 anos, né? E nós chamamos aqui de GESCOM, ou gestação consciencial. Assim como tem a gestação humana de 9 meses, nós temos aqui a gestação consciencial, que é uma obra escrita, que às vezes passa dos 9 meses. No meu caso, foi vários 9 meses, né? Bom, esse livro ele tem como temática principal a decisão. Inicialmente ela começou com a decisão muito nosográfica e hoje ela está numa condição bem melhorada, mais decisofílica, ou seja, gostar de decidir, ser bom decidir, né? E esse livro ele tem, ele aborda a decisão sob o enfoque da Conscienciologia. Também em alguns capítulos tem também uma questão do conscienciograma, já com o objetivo maior de desdramatizar o conscienciograma, que é o livro sobre 2.000 questões. E no final do livro tem mais algumas questões também do conscienciograma para ampliar esse enfoque. Todas essas questões do conscienciograma ele tem como objetivo os assuntos, ampliar os assuntos que está distribuído em todo o livro, né? Bom, como contextualização, o nome do livro é o seguinte, o nome provisório é Evolução, decisão diária. Ou seja, todo dia nós decidimos e a evolução consciencial ela se pauta nas decisões diárias. Se você tomar uma má decisão, você vai ter problema. Se tiver tomado boas decisões, é outra situação. Ou seja, toda obra ela tem um cunho traforista, positivo. Exato. Para quem não entende a nossa terminologia, o termo GESCOM significa gestação consciencial, que é o fruto do corpo de manifestação nosso, o veículo mais evoluído, que é o mental soma. Por isso é chamada de gestação consciencial, porque é para mostrar o quanto a pessoa está com o mental soma elaborado, complexo, e daí surge esse fruto desse desenvolvimento da pessoa que é chamado gestação consciencial. E o tema é interessante porque, de fato, a evolução ela se faz nas decisões. E o que normalmente ocorre é que nós tomamos decisões incorretas, não é mesmo, professor? Isso, exatamente. As decisões incorretas, tem um dito popular que diz assim, às vezes 1 minuto de uma decisão incorreta, ela nos traz 1 século de arrependimentos, de interprisão, uma série de coisas. Ou seja, um momento que você fez de errado, uma decisão errada que você tomou, você pode ter graves consequências por muito tempo, por longo tempo, por várias vidas. Como se falando em várias vidas aqui, já entrou numa temática que é uma temática
focando a conscienciologia, quer dizer, a ciência que estuda a consciência. Agora, eu queria comentar aqui, sobre o ponto de vista da contextualização, por que surgiu esse tema de decisão? É o seguinte, eu tenho uma pequena historinha. Eu conversando com o professor Valdo uma vez, ele falou que eu tinha um problema de decidofobia. É tanto que o assunto inicial era sobre decidofobia. Depois eu mudei esse tema para uma coisa melhorada, mais decisofílica, embora eu fale no primeiro capítulo de decidofobia, no segundo capítulo eu falo na sobre. Pois bem, então ele falando e tal, e eu levei aquela informação para casa, e numa determinada ocasião, em 2002, logo depois, 1 ano, 2 anos, nós nos encontramos em New York e ele apontou o dedo para mim: cadê o livro? Aquela famosa expressão dele: cadê o livro, né? E eu olhei assim para ele: você está falando comigo mesmo? Achei que fosse para a pessoa de lado, né? Ou atrás de mim. Não, é com você mesmo, cadê o livro? Eu digo: puxa vida, eu não vou sair dessa. E, logicamente que quando eu fiz um curso sobre autores, o tema veio logo em pauta. Não, mas vou escrever sobre decisões, no caso, decidofobia, que era a minha patologia. Embora eu não me sinta um decidófobo de maneira bem grosseira, bem complicada, mas há alguns aspectos que a gente passa por isso, que eu passo por isso, né? Mas eu acredito que a decidofobia, esse medo de decisão, é muito relativo, né? Porque existem coisas que são fáceis de decidir no dia a dia e outras bem complexas. Né? Exatamente. Então, aqui, inclusive lá na frente eu falarei que existem 2 tipos de decidofobia. O professor Valdo, inclusive, comenta isso nos 700 experimentos. Tem a decidofobia leve, e que isso ocorre com as pessoas de um modo geral. Cada um tem um medo de uma coisa, uns têm medo de uma determinada situação, outros já não têm, depende do enfoque, do trauma que a pessoa tenha. Mas tem a decidofobia, que essa é a mais pesada. Essa chega a deixar a pessoa doente, cheia de dúvidas, cheia de conflitos, esse conflito interno, e aqueles atrapalhando todo o processo da sua própria evolução. Pessoas que têm muita dificuldade de decidir, outras não, né? Bem interessante, hein? Bem interessante. E a pessoa não chega a ficar de cama, não? Não, mas fica impactada, né? Sim, fica impactada e às vezes se acomoda demais com aquela situação e entrando em próprio conflito de decidir as coisas, decide, isso traz sofrimento para as pessoas. As pessoas que têm um problema de decidofobia de forma cronificada e tem problema sério, porque ele fica travado para fazer certas coisas, que muitas vezes essas coisas está dentro do abertismo, está dentro da evolução consciencial, está dentro do seu prosseguimento de vida, da sua proex. Sim. A pessoa com decidofobia tem dificuldade em trabalhar com a sua proex, tem muita dificuldade, né? Então, já se falando em livro, eu quero aqui dizer o seguinte, que esse livro tem essa dosagem em todos os capítulos sobre a conscienciologia e mais precisamente dentro da conscienciometria, que é a medição da consciência. Esse livro ele é distribuído em 6 sessões. A primeira sessão eu falo sobre decidologia, sobre o enfoque da conscienciologia. A segunda eu trato do perfil decidofóbico, quer dizer, é um livro que ele começa com uma nosografia e termina com homeostasia. É uma sequência, há um crescendo de homeostasia nisso aí, né? Para você mostrar as coisas positivas, você tem que mostrar as coisas negativas, quer dizer, a etiologia daquela patologia, né? A pessoa precisa se entender. Se entender melhor, exatamente. Bom, a terceira sessão, ela aborda mais a questão do enfoque da vontade. A vontade, ela é sendo o primeiro atributo principal da consciência, ele ajuda muito a questão da decisão. O decisor, ele tem que ter vontade própria. Se ele não tiver vontade própria, ele não decide. Ele não pode ser aquela pessoa que dependa que fica pedindo opinião a um e ao outro. No momento que ele fizer isso, ele já está alimentando a sua decidofobia. Sim. E a vontade, ela é o principal vetor de você se tornar uma pessoa decidofílica, gostar de decidir, né? A quarta sessão é decidofilia e proex, ou seja, a relação entre gostar de decidir e a sua proex,
que nada mais é do que uma programação nessa vida física daquilo que você programou antes de renascer. São termos que a Conscienciologia adota, são neologismos, né? PROEX significa programação existencial, né? E a quinta é o posicionamento destofílico. Como é que você se posiciona nisso? Então há várias situações, há várias casuísticas pessoais mostrando os meus feitos, mostrando que eu pode ter tido algum problema de estofobia, mas através da minha labuta diária, no meu trabalho profissional, eu também fiz alguma coisa em cima disso, né? Isso é mostrar para o leitor que tem essa condição também, né? E a última, que é a sexta, é a reciclagem focada na destofolia cosmoética. Porque tudo isso aí, se não houver reciclagem, você não resolve o problema. Qualquer tipo de patologia, seja ela na área da saúde física, da saúde mental ou da saúde consciencial, você precisa reciclar. Reciclar significa mudança. Existe a mudança superficial, que fica no âmbito do comportamento, e existe uma reciclagem mais profunda, que nós chamamos de recim, ou seja, reciclagem intraconsciencial. Existe a reciclagem extraconsciencial, que é essa comum, que você melhora de uma hora para outra, você vai melhorando, e tem aquela que é mais profunda, que mexe no nosso temperamento, já que o temperamento é a única coisa que muda nas pessoas. Nós mudamos alguns comportamentos. Sentar melhor numa cadeira, tomar um copo d'água, cumprimentar uma pessoa. Então são situações externas, são mais cuidar da sua roupa, por exemplo, cuidar da sua mala, dos seus utensílios. São reciclagens ainda fora do micro-universo da consciência. Mas quando você melhora esse universo externo a você, você também abre portas para melhorar a reciclagem íntima, interna. Certo? Dificilmente você consegue entrar na recim de forma direta sem você passar pela ressex. Porque é o processo do nosso estágio mesmo. A evolução não se dá em saltos. Não fique pensando que se evolui de um dia para outro. A evolução leva milênios. Nós somos inteligentes, que nós somos agora, há milênios. Nós não ficamos inteligentes de uma hora para outra. Então, os nossos erros, nossos cacuetes, eles vêm se burilando paulatinamente, no decorrer dos séculos, né? Dos séculos aí vividos em vidas sucessivas, né? Pois bem, dessas 6 sessões que consta no livro, provavelmente vai ser publicado com essas 6 sessões, eu escolhi 4 por falar de forma mais contundente. As outras são assuntos mais relacionados uma com a outra. Dessas 6, as 4 são escolhidas, que é a desdologia sob o enfoque da conscienciologia, a vontade sob o enfoque decisor, a terceira, destofilia e proex, e a quarta é a reciclagem focada na destofilia cosmoética através da conscienciometria. Então a conscienciometria vai permear em quase todos os capítulos desse livro. Muito bom. Além de ter umas questões no final do livro. Além dessas questões da conscienciometria tirada do conscienciograma, que é uma maneira de dramatizar o conscienciograma, tem também algumas indicações de verbete da conscienciologia, né? E esse livro está com toda a entrada de cada capítulo com o mesmo aspecto das entradas dos verbetes da conscienciologia: definição, etimologia, sinonímia e antonímia. Todas elas, todas as entradas de cada capítulo tem esse enfoque, né? Eu só queria ver o time aí, o tempo. Como é que a gente vai ver o tempo? Sim, eu queria avisar aos nossos amigos que vocês podem fazer perguntas, participar, e nós estamos aqui no nosso chat. A gente pode
responder às suas perguntas de acordo com a nossa disponibilidade e o nosso trabalho aí, ok? Então fiquem à vontade e nós vamos ficar monitorando as suas perguntas. Tá? Tudo bem, gente? Obrigado. Alguma pergunta, alguma coisa mais? Esse enfoque inicial, que isso aí vamos dizer assim, é uma visão panorâmica da temática que a gente vai entrar agora, tá bom? Professor, você diria que essa questão da decidofobia, ela aumentou com o avanço da tecnologia, dos grandes centros, é uma coisa assim constante ao longo do tempo? Veja bem, depende, porque a decidofobia ele não podemos dizer que ela é uma coisa direta da tecnologia, do avanço da tecnologia, do meio em si. Porque agora nós temos muitas coisas... Exatamente, isso é um dificultor. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, tentando responder a sua pergunta. Eu queria dizer que a decidofobia ela tem muito a ver com a paragenética, ou seja, não é a questão do meio em si, mas o meio influi. Por exemplo, antigamente você chegava na loja para comprar uma geladeira, você só encontrava a geladeira X. Hoje você encontra geradores X, Y, Z, dezenas de modelos, das mais diversas possíveis, umas economizando mais energia, outras não, ou é para caber 250 litros, outros para caber 300 e assim por diante. Então isso criou um dificultor. Inclusive eu sinto no livro também algumas situações que a pessoa chega numa loja ou mesmo num sorvete, numa sorveteria, ele não sabe que é tanta qualidade, é tanto tipo de sorvete que a pessoa não sabe, ele perdeu até o sentido. Sim. Então hoje as ofertas de tudo, começando com um apartamento, uma residência que você quer comprar ou alugar, até chegar na escova de dentes. Então tem uma variabilidade muito grande. Isso realmente é um dificultor de escolha. É nesse sentido que a decidofobia piorou. Fica mais estressante. Exato, mais estressante para quem vai escolher, tá certo? Mas isso aí ainda é uma coisa superficial. Você ainda consegue consultar alguém, consultar um técnico, ir uma pessoa mais entendida do assunto e dizer assim, não, é essa mesmo. Então pronto, está decidido. Mas essa decidofobia paragenética é uma coisa mais profunda. É uma coisa que o parecer técnico não resolve tanto, porque está na intraconsciencialidade da pessoa. É uma coisa muito mais profunda, né? Ok? Mas assim, entrando na temática em si, né, nessas quatro sessões que eu quero abordar, é o seguinte: vamos entrar agora na decidologia, quer dizer, a ciência que estuda as decisões, né? Sob o enfoque da conscienciologia. Então, todo esse livro, como acabaram de falar, ele tem todos os neologismos praticamente da conscienciologia. Para isso é que tem, no final de todo o livro lançado pela conscienciologia, tem o glossário para você saber as questões e tal. Eu até procuro nele colocar algumas definições entre parênteses, mas assim, uma definição muito rápida. Por exemplo, ProEx, eu coloco entre parênteses, programação existencial, mas só isso não é suficiente. Mas no glossário já explica melhor, já aprofunda. Geralmente, cada definição de cada neologismo, ele tem uma linha, às vezes chega a ter 2 linhas, então uma explicação mais aprofundada, com mais afinco, né? Bom, nessa primeira sessão que eu escolhi, né, entre as 4, eu dividi em 2 tópicos. Vou falar primeiro, decisão sobre abordagem conscienciológica, que nada mais é do que uma decisão focada na evolução da consciência, porque estudar as decisões já se estuda há muito tempo, mas só que é um enfoque mercadológico, é um enfoque administrativo. Há muitos livros sobre decisão, inclusive eu cito alguns deles na bibliografia, mas ele não entra no enfoque da conscienciologia em si, ele não entra no enfoque da evolução da consciência, né? A evolução consciencial, não entra. As decisões, nesse caso, são mais simples, né? São mais simples, são dentro do processo administrativo. E geralmente as opções são poucas, é de A a B, sim. Manter o funcionário, não manter a empresa em funcionamento ou fechar, ver uma opção de uma máquina X em relação à máquina Y e assim por diante. São coisas que se resolvem mediante algum técnico, algum parecer, né? Então, só definindo aqui, como eu falei, que o meu estilo é o estilo
da enciclopédia. Né? Eu vou aqui ler rapidinho a definição, o que significa decisão sobre esse enfoque. Bom, a decisão sobre o enfoque da conscienciologia ou da conscienciológica é o novo enfoque dado à tomada de decisões ao incluir outras variáveis. Que são essas variáveis? São variáveis extrafísicas, por exemplo, a holossomática, ao invés de ser apenas o soma físico, a multidimensional, ao invés de ser apenas a dimensão física, a monodimensional, a bioenergética, além de ser apenas vamos dizer assim, o corpo físico, mas tem a variante bioenergética, né? Diferenciando da abordagem simplista do paradigma mecanicista, monodimensional, fisicalista. Então, ele tem essa abordagem. É por isso que esse capítulo ele vem do início, porque é um livro destinado a leigos, que a minha intenção seria essa, atender o leigo e atender os intermissivistas, né? Para o intermissivista, esse capítulo seria dispensado. Sim. Inclusive, os revisores perguntaram, mas para quem você faz lançar esse livro? Não, vou lançar esse livro para quem tiver interesse. E essa introdução ela estabelece os parâmetros de trabalho. Exatamente. Estabelece. E mostra, se a pessoa não quer saber daquele assunto, quer pular, pula, isso é problema dele. Pula. Ah, não, isso aqui eu sei. Tá certo, pula. Ótimo. Nenhum livro ele é para ser lido na sua totalidade. Às vezes você compra um livro para pegar um capítulo só. Às vezes uma página. Às vezes uma citação, se adquire um livro, certo? Então, o autor ele não é obrigado a agradar 100% aquele leitor. Ele agrada numa parte do livro, enquanto desagrada outro, e assim, mas há uma mesclagem de informações que não se pode agradar 100% a todo mundo, né? Então, como sinônimo seria tomar decisão sobre o invés conscienciológico. Outro sinônimo, o estudo das decisões pautada no paradigma consciencial, ou seja, um paradigma além de um paradigma convencional comum, né? Comum. E dentro dessa abordagem eu procurei abordar duas situações, que as decisões elas são tomadas. Hoje eu desconfio muito de qualquer expressão dentro da língua portuguesa ou em qualquer idioma. A maioria das palavras que a gente acha que ela é boa, ela não é boa, sob o ponto de vista da homeostasia. Ela tem, a maioria tem tendência a ser neutra, ou seja, ela ocupa um lado positivo e um lado negativo. Por exemplo, vou pegar aqui a vontade, já que é um assunto que a gente vai tocar muito aqui para frente. Vontade. Você acha que Hitler, Napoleão Bonaparte, outros ditadores clássicos da história do mundo inteiro, eles não tinham vontade? Sim. E muita vontade. Só que era uma vontade desqualificada, nosográfica. Quando eu falo de vontade aqui, quando na conscienciologia fala-se vontade, é como o primeiro atributo da consciência, mas de forma positivada, de forma homeostática, de maneira que aquela vontade é uma vontade evolutiva, uma vontade positiva, não uma vontade negativa. Um ditador tem vontade, mas é uma vontade cuja intenção é negativa. A intenção, geralmente, ele é o qualificador dessa vontade, né? Bom, com relação ao locus, geralmente, quando eu falei agora há pouco sobre a questão das decisões, sob o ponto de vista newtoniano, cartesiano, as vontades são externas. É o loco externo. Esse loco externo ele é muito pouco. Nós temos que trazer o loco para a gente. Por isso que nossas palavras, nós temos muito alto. Alto isso, alto aquilo, alto vontade, alto decisão. Alto para tudo, que em inglês seria self. Sim. Né? É o self, né? Quer dizer, nesse caso, a pessoa que toma a decisão ela está se qualificando. Né? Exatamente. E a relação com o externo ela é um pouco mais difícil, porque pessoas têm diversas opiniões. E outra coisa também, exatamente, outra coisa também. Tem muita gente que é muito boa para demonstrar a decisão para o outro. Mas quando ela é para decidir para si mesma, ela não consegue. Sim. Quer dizer, ela é decidofílica para decidir pelo outro. Pelo destino do outro.
para comandar o outro, mas para si mesma ela é decidofóbica, ou seja, ela é autodecidofóbica. Para o de fora ela é heterodecidofílica, para si é autodecidofóbica. Então, é um negócio absurdo. Me parece aí a questão da responsabilidade. Exatamente. A pessoa não quer assumir a responsabilidade pelo ônus da decisão. Não quer. É aquilo que eu falei no início, é a questão da RESEX. RESEX é assim, RESEX é reciclagem, mas externa, ainda no nível do comportamento, da maneira de se comportar, da maneira de atuar, da maneira de se educar, da maneira de você tratar bem as pessoas e tal. Mas ela é uma alta escrava, ela é ruim para si mesma, quer dizer, ela não consegue. Aí é que está a diferença muito grande entre pesquisa e autopesquisa. No momento que você entender que autopesquisa é totalmente diferente de pesquisa, você vai entender, puxa vida, um cientista, ele é bom para descobrir qualquer coisa, mas vai ver o problema emocional da casa dele, vai ver a sua vida íntima dele. É uma droga às vezes. Não estou generalizando, estou falando de uma forma mais comum que se vê, né? Então a autopesquisa é aquela condição que você se encontra como laboratório e cobaia. Na ciência convencional, a pessoa é treinada para estudar algo que não inclua ela mesma. Que não inclua. Inclusive, na ciência convencional, se acha que qualquer experimento, a consciência não interfere. Interfere sim. Qualquer experimento químico, elétrico, qualquer coisa, eletrônico. Por quê? Porque tem a presença das energias conscienciais do pesquisador. Né? Mas não vê um caso. Isso a mesma coisa ocorre com a questão das decisões, né? É o bloco interno e o bloco externo. O ideal seria cultivar mais a questão do interno, né? A mesma coisa acontece com a decisão. Eu até já dei uma palhinha. O cara é muito bom para decidir pelo outro, mas ele não decide por si mesmo, né? Ele é ótimo, ele decide, ele dá opinião, ele não. Bom, nesse segundo enfoque do primeiro capítulo, eu também quero falar aqui sobre decidofobia. O que significa decidofobia? Eu vou ler a definição para vocês. Assim, a grosso modo, seria medo intenso de decidir. Tudo bem, mas vou ler aqui. A decidofobia é a característica ou condição patológica da pessoa indecisa, sem firmeza. Aí começa a aprofundar. Quer dizer, a decisão ficou pequena, ficou no meio termo. Sem firmeza, com medo de decidir ou tomar posições ante as injunções críticas da vida. Quer dizer, esse problema de decisão entra muito na questão pessoal, é que eu falo muito. Não é decisão corporativista, não é decisão de grande vulto, é decisão intra, é a decisão da própria consciência. É a decisão intraconsciencial, é o que eu mais abordo aqui. Está me parecendo que essa questão está muito no quanto a pessoa vai perder quando ela toma uma decisão. Então, acho que isso me parece, né, que isso que impede ela de tomar uma decisão. Eu aqui não estou entrando bem nesses momentos aí da questão assediadora, mas existe também um fator também, assediadora, nossos cobradores do passado, sim, pode estar nos atrapalhando a tomar uma decisão. É um novo parâmetro, mas eu não quero. Aqui nós não podemos ficar culpando, vamos dizer assim, o externo, que novamente vamos voltar para o externo, né? Culpar sempre o outro, porque é fácil culpar o outro. Sim. É fácil você não trazer o problema da gente. Você gosta sempre de dizer, não, fulano tal é que é o culpado, não, aconteceu isso por causa dele. Não, vamos assumir. Então a questão da decisão, ela está muito nesse enfoque da responsabilidade, a autorresponsabilidade pelo seu processo de dirigir a própria vida, ser autônomo. Existe uma diferença muito grande em autonomia e heteronomia. A pessoa que não tem o autogoverno, ele vive sempre na vontade dos outros. Isso não é bom. Sim. Não é bom, né? Bom, aqui eu tenho como sinônimo voliciopatia, ou seja, a patologia da volição, que volição, para o nosso caso aqui, está muito no sinônimo de decisão. A pessoa que tem dificuldade de decidir, ela é porque ela é acrásica, ou seja, é aquela que não tem vontade própria, ela é débil, ela tem uma volição frágil, fraca,
O ideal é que a pessoa tenha uma volição, uma vontade forte, mas além de forte, qualificada. Além dela forte, ela ser qualificada, tá? Que são 2 parâmetros interessantes. Tem como sinônimo indecisivo, também tem como sinônimo a postergação de afazeres inadiáveis. Então, as pessoas que adiam muito aqueles compromissos, tem sempre o dia da manhã, tem sempre o ano seguinte, o mês seguinte, para fazer as coisas que já poderia já estar começando, essa pessoa também se enquadra na condição de decidofobia. Então, para mim não seria uma questão de medo de errar? Sim. Medo de errar, medo de decidir, medo de errar, está tudo envolvido. É porque o erro, ele permeia a situação de decidir. Por exemplo, se eu não for decidir tal coisa, puxa vida, no final, no fundo, tem um medo do erro. Aquela decisão, ela abre 2 caminhos. Às vezes, esses 2 caminhos se distanciam muito. A ou B. Se você tomar A e a for certa, tudo bem. Você vai... E você vai feliz, né? Vai feliz. Mas se esse A foi a ruim? Sim. Entendeu? Então, esse é que é o problema. Então, há esse medo do erro, sim. Tipologia. O professor Valder qualifica a decidofobia em 2 situações, a leve e a pesada. A leve é aquela geradora de sedentarismo, de paralisação, o cara postergar um pouquinho, tal, não quero fazer isso hoje não, tá, deixa para amanhã. Tal. E aquela que é pesada, ele usa essa expressão pesada, que é a segunda parte, seria aquela geradora de incompletismo. Ou seja, a pessoa veio com a missão, é intensivista, fez o curso intensivo, de alto nível, mas chega aqui, não consegue executar a PROEX. Resultado, essa é a mais pesada. Eu, trazendo essa avaliação para mim, devido às realizações que eu já fiz, eu me enquadro no primeiro estágio. Eu tenho a decidofobia mais leve. E já teve pessoa que disse assim para mim, olha, Antônio, você não é decidofóbico, de jeito nenhum, o que está escrevendo sobre esse assunto? Mas, na verdade, em alguns aspectos eu sou. Em alguns aspectos eu sou. Sabe aquela pessoa que casa, por que você se casou? Não, me casei porque eu nasceu um filho, e eu tive a obrigação de casar. Então, em alguns aspectos a pessoa se casa porque ele produziu um filho. Foi forçado. Não foi forçado, a família foi forçada, né? Que tem aquela história, né? Ou você se casa no padre, ou no cartório, ou no cano de espingarda, né? Então você vai escolher qual. Você sabe que eu observei um caso da pessoa que ela só perguntar, ela tomava decisão imediata. Então, em função do que ela possuía de informação, ela agia imediatamente. Eu considero isso o quê? Acho que é impulsividade. Olha, também tem outra palavra parecida, precipitação. Veja bem, se a pessoa tem plena certeza que aquela decisão é certa, mas quem tem certeza de tudo? Até porque as verdades, elas são relativas. As verdades não são absolutas. Uma coisa que é certa para mim, pode nem ser para o outro. Por que a pessoa tem que decidir de uma hora para outra? No livro também eu uso uma palavra que é ponderação. Eu uso muito essa palavra, ponderação. Sempre ela está permeando praticamente o livro todo. Ponderação. Quase todos os capítulos ela está repetida. Tá? Ponderação em relação a isso, em relação àquilo. Está permeando. Então, a pessoa, o decisor, o decidofílico, não é aquele que decide de um momento para outro, Humberto. É aquele que traz o problema para si, analisa e diz, não, amanhã eu dou uma resposta, ou não pede mais um dia, tá? Mas, por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito comum que acontece aqui na Conscienciologia, e inclusive aconteceu comigo. A pessoa me oferece um curso, que isso é natural, a pessoa oferece, Antônio, tá. E às vezes, quando eu chego em casa, vou olhar minha agenda, minhas coisas, minha inscrição, eu vejo que eu estou inscrito em outro curso. Como é que fica isso? Eu dei resposta para a pessoa, às vezes eu até fiz a inscrição. Hoje eu não faço mais inscrição, eu digo, tudo bem, vou levar o panfleto para casa, dar uma olhada. No dia seguinte eu digo, tudo bem, eu quero fazer a inscrição. Eu disse, não dá para fazer isso, esse curso não dá porque eu estou inscrito em outro local. Você está entendendo? Sim. Então, você tem que consultar os seus papéis, as suas coisas, a sua mente mesmo, a sua condição financeira, a sua dupla, os seus familiares,
Às vezes você tem uma passagem marcada que não pode evitar, você não pode estar fazendo isso. Então, decidir é saber decidir. Não é a questão só do tempo. É claro que a decisão tem a questão do tempo. Aquela pessoa que perde um ano para decidir uma coisa simples também está colocar exagerando. Colocar as variáveis e ponderar sobre ela. E tempo é uma das variáveis muito importante no processo das metas. Meta que não tem prazo não é meta. Ela é uma anotação boba. Tem que ter prazo. Agora, um prazo bem estudado, bem pensado. Uma agenda não é só anotar o que você vai fazer. Você tem que verificar, priorizar o que tem ali dentro. O que vem primeiro, o que vem segundo. Às vezes você faz coisas, isso aconteceu comigo, eu fazia coisa que era inadiável. Estou pagando multa. Estou deixando de resolver um empréstimo, estou pagando um juro altíssimo, porque eu fui resolver coisas bobas, que podia ter botado no dia seguinte. Entendeu? Sim. Tudo isso aí existe dentro do enfoque das decisões. Principalmente, quando esse enfoque de decisões inclui você mesmo, que é a consciência. Por isso se coloca a questão da decisão dentro do enfoque da conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência humana em todos os aspectos, incluindo aí o extrafísico, vamos dizer assim, as bioenergias, as multidimensionalidades, o nosso processo de curso intermissivo, ProEx, essa coisa toda. Existe uma grande diferença entre missão simplesmente e ProEx. ProEx é uma missão especializada, é uma missão cujo pré-requisito, cuja solicitação, cuja preparação é feita no extrafísico, na questão pré-ressomática. Nós chamamos aqui de curso intermissivo. Né? A ProEx é essa. A pessoa que não teve curso intermissivo, provavelmente não se diz que tem ProEx. Tem uma missão qualquer de vida normal, tal, né? Okay? Eu queria fazer uma pergunta, porque muitas pessoas também querem fazer essa pergunta. Sim. Que é a questão da meta. Né? Se você estabelece uma meta para concretizar uma mudança pessoal, uma reciclagem, como é que eu vou definir essa meta e saber que eu vou conseguir isso ao final daquele prazo? Me parece muito subjetiva a mudança. Então, eu vou conseguir, digamos assim, em um ano mudar aquele traço? Olha, Humberto, eu não admito muito essas coisas muito com rigidez. Uma vez o professor Valdo falando que para você escrever um livro, não é bom ter prazo rígido. Então eu tiro para essa condição. Já que está se falando de livro aqui, né? Tudo aquilo que é dado um tempo de mais ou um tempo de menos é prejudicial. Se o tempo de menos, há uma rigidez. Para muita gente negligente, isso é bom. Para quem estica o tempo demais, é ruim, porque a pessoa fica afogada. Sabe aquele aluno que tem um trabalho para fazer, que ele deixa para o dia anterior. Ele teve uma semana inteira, ou 15 dias para fazer aquele trabalho. O professor já deu aquele tempo todo para ver se a pessoa vai fazendo, vai se preparando, vai fazendo um pedacinho aqui, e às vezes não faz nada. Sim. Deixa para a última hora. Tá? Então, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. Se não tiver, por favor, me repita. A minha questão é exatamente como definir esse prazo, porque eu estabeleço a minha mudança, digamos, para 6 meses. Mas eu não tenho base para dizer que em 6 meses eu vou conseguir o que é passível de acontecer. Para te responder essa pergunta aí, eu vou reportar uma técnica que a Conscienciologia tem, que é a técnica de mais um ano de vida. O que a pessoa faz nessa técnica? Você imagina que daqui a 12 meses você vai dessomar. Sim. Você não vai morrer, mas você vai dessomar. Você vai mudar de plano, né? Sim. Então você planeja tudo. Muita gente planeja demais. Chega no final do ano, chega no final do mês, mas não é possível. Claro, você plantou coisa que seria impossível. Por exemplo, eu preciso comprar um carro zero daqui a 12 meses. Sim, mas você teve salário para isso? Então, o certo é cada um pôr o que vai executar. Que é preferível que você coloque pouco, mas o executável, que depende de cada pessoa, é um processo totalmente subjetivo. Você tem que consultar suas finanças, você tem que consultar isso, você tem que consultar sua capacidade intelectual, né? A pessoa não pode dizer assim, eu vou ter isso e aquilo, ter um apartamento de tantos metros quadrados. Não, tem que ver qual é a condição, o que você tem para desinvestir, vender.
Mesmo assim, tem outros fatores que fazem parte da jogada, fatores externos, que não dependem só de você, da sua subjetividade, mas da objetividade em volta de você, do meio, da situação, dos outros, né? Sem falar na questão do assédio extrafísico, né? Sim. Que é muito mais, né? Muito mais contundente nesse sentido, né? Mas muitas vezes nos atrapalha. São os meros cobradores, né? Bom, destofobia. Falar em destofobia, não falar em acrasia. Acrasia significa fraqueza de vontade, né? Essa fraqueza, ela vai do âmbito doméstico até o âmbito profissional, né? É claro, para você vencer isso, você precisa correr atrás, tentando modificar o seu status quo para uma coisa mais avançada, né? Que tudo depende da pessoa, tudo depende da integridade da pessoa, do autogoverno da pessoa. A pessoa que não tem autogoverno, autodirecionamento, autodecisão, autovontade, auto para tudo, autodeterminação, ele não consegue vencer os obstáculos. Ele é vencido pelos obstáculos, porque é muito mais cômodo você ficar na zona de conforto do que você vencê-la, porque a zona de conforto ele deixa confortável. Sim. A maioria da humanidade fica fumando um cigarro, fica, conversando bobeira na esquina, nesses lugares de interior, vilarejos, né? Que eu nasci em vilarejo, sei o que isso muito bem. As pessoas ficam conversando, fumando seu cigarro, seu charuto, e tomando seu chá. Aqui na região do Paraná tem o processo do tererê, né? Sim. Que mais para o sul é o chimarrão. Outras regiões já é outra situação, né? Por exemplo, na Amazônia já tem outros produtos lá. Aquilo é rotina ficar ali. E o que acontece? O tempo, às vezes o tempo, não estou falando só de noite não estou falando dia a dia mesmo. Tem pessoa que é folgado o dia todo, às vezes, né? Não é só a noite não. A noite nem se fala. Geralmente as pessoas não fazem nada de noite mesmo. A noite é como não existisse, né? Para mim, trazendo essa coisa para mim, eu tenho um pouco mais do que é lógico, a gente chega a uma certa idade, a gente vai cansando. No final da noite já está mais cansado. Mas eu procuro aproveitar um pouco a noite, uma leitura, uma coisa mais leve, né? Eu procuro consumir um pouco da manhã, um pouco da tarde, um pouco da noite, em benefício da minha própria evolução. Eu preciso compensar isso, porque eu tive uma infância, uma juventude, muito ainda, não com purão consciencial pesado, nada disso. Até porque no ambiente meu não tinha nada disso, né? Mas ficar na sociedade eu fiquei. Nos parques de diversão, olhando as meninas, naquelas ondas, aquelas barquinhos e tal, né? Aquele som do Roberto Carlos e o Agnaldo Timóteo, aquele pessoal todo. Então isso é tempo que eu considero perdido. Eu não quero na próxima vida ter essa minha juventude um pouco ociosa. Não fiz nada demais, né? Não bati ninguém brigou, não era daquele tipo. Mas também você também não fazia muita coisa, né? Dá a impressão que o show aqui é tão intenso, tão gostoso, né? Sim. Tão interessante que a pessoa perde conexão com o passado, totalmente, de nascer, totalmente. E com os objetivos da vida. Exatamente. Física, né? Ela se perde no show. No show da vida física. É verdade. Bom, essa questão também da destofobia, ela nos traz conflito, né? O que é o conflito? É aquilo que você definiu, o que é do outro, o que é seu. Você segue as suas próprias opiniões ou opiniões alheias? Você é suficiente para ter seu autodirecionamento ou vive eternamente direcionado por terceiros? Né? A pessoa que quer direcionar o outro é porque não consegue direcionar a si mesmo. E se a coisa fosse tão boa, ela trazia para si. Sim. Sabe a história do conselho? A pessoa que dá muito conselho ao outro, é porque aquele conselho que dar para o outro não serve para ela. Então, se fosse, não estaria tão gratuito assim, né? Então, todo mundo tem que saber o que é bom para você mesmo. O que é bom para mim, Humberto, não é bom para você às vezes, e vice-versa.
Sim. Então, a mesma coisa, cada um tem que saber o que é bom para você. O que é bom agora? No meu zeitgeist. Isso é bom? Não, não é bom. Mas aquilo ali é bom? É bom. Para outra pessoa, não é. Para outra pessoa, era aquilo que estava antes que era bom. Tá? E assim por diante. A Dao, ela bota a seguinte coisa. Ela diz o seguinte: o conflito intraconsciencial, quer dizer, o conflito interno, íntimo, mesmo diante de situações de baixo risco, leva as pessoas a ter dificuldade em tomar decisões. A maioria das decisões é por conflitos íntimos. A maioria. Interessante. Até mesmo uma escolha de um objeto, ele tem dificuldade por causa de conflito íntimo. Quer dizer, no duro, não é só o visual em si. É aquilo que traz para si, assim, será que é isso mesmo? Será que esse negócio vai me dar problema no futuro? Será que é isso? Quer dizer, como é que se resolve isso? Tendo mais cognição daquele assunto. Por exemplo, você vai comprar um carro, você não entende nada de carro, então não vai comprar aquele carro na marra. Consulta alguém. É por isso que antigamente era fácil você comprar um objeto, porque só tinha aquele na loja, era aquilo mesmo. Se houvesse um erro, não tinha mais que culpar ninguém, não tinha um conflito íntimo da pessoa. Puxa, acabei escolhendo errado, né? Sim, entendo. Que droga, que vai para o seu interior, né? A questão da autoindecisão, né? Há muitas posturas que são desse foco, são realmente anacrônicas, são coisas do passado, são coisas que as pessoas não conseguem mudar facilmente. Precisa de um exercício muito mais intenso. Às vezes até terapia mesmo, né? Até terapia. Os medos eles são muito diversificados, muito diversificados. E a maioria desses medos é por conta mesmo da questão da vontade frágil, que prefere ficar na zona de acomodação, zona de conforto, do que enfrentar o mais difícil. O que é mais fácil? Você andar num caminho que você está acostumado a andar ou num caminho novo? Eu penso que talvez tenha muito aí do prêmio que a pessoa espera obter. Então, fazer o que ela sempre faz e o que a sociedade faz, e vem um prêmio muito mais rápido, ela então opta pelo mais simples, mais fácil, e aí, geralmente ela está acomodada àquilo. E a mudança, que é o novo, ela não vai dar um prêmio, porque a pessoa está aprendendo. Exatamente, né? Exatamente. Humberto, o nosso cérebro, ele é muito bom para... Por exemplo, quer ver um detalhe? Você vai para casa todo dia. E naquele dia você não vai para casa, você vai para o supermercado. Se você brincar, você vai bater em casa. O supermercado ficou o contrário. Sim. Você chega em casa, o que aconteceu? Você foi automatizado pelo seu cérebro. Porque o cérebro ele gosta de rotina, ele adora a rotina, porque ele não quer gastar energia para desvios. É a mesma coisa que você está no caminho, aquele caminho fica afundado para você andar. Porque você tem medo de ir para o outro, porque o outro pode ser mais distante, você pode se perder, você pode ter algum empecilho na frente, é desconhecido para você e tal. Então, o que é conhecido, ele é mais fácil, ele entra na zona de conforto. Então, o nosso cérebro é assim. Nosso cérebro ele não gosta, ele precisa a pessoa forçar a barra para ir para o desafio. E a rotina... Ele tem uma tendência de ir para a zona de conforto. E a rotina não requer decisões, né? Não. É só repetição. Não, só repetição. É como funcionário público. Não é mal de funcionário público, não tem funcionário público, tem funcionário público, depende de cada um. Mas geralmente o funcionário público, aquele que se aposenta dentro da repartição pública, é porque ele não teve muita coragem, ou então o negócio estava muito bom demais, que não tinha outra opção. Né? Por quê? Porque talvez tenha passado algum período da vida dele que era segurança, dava uma série de coisas, dava um prêmio no final, que é o prêmio da aposentadoria, né? Então, a segurança. Esse prêmio que você falou, no caso aqui, seria a aposentadoria da pessoa. Sim. Entendeu? É fantástico isso aí. Bom, e vem outras coisas também, como a questão do estressamento. A destofobia, ela provoca estressamento da pessoa. Dá cansaço, dá sofrimento mesmo. Né? A questão da baixa estima. A pessoa que tem autoestima, tem estima elevada, ela tem muita facilidade de decisão. Ele é a pessoa que se chama desatado. É a pessoa desatada, ou seja, resolve rápido, às vezes até se precipita, né? A pessoa de baixa estima, normalmente ela é acomedida pelo processo das decisões, principalmente quando se trata de decisão
de uma hora para outra. Porque tem decisão que você tem que tomar de um momento para outro. Por exemplo, você está você chega numa região de acidente. Tá lá, você tem que tomar uma decisão. Se levar aquela pessoa para o hospital, se vai fazer a respiração boca a boca. O que é que você vai fazer? Ou segurar a pessoa para ninguém mexer na pessoa. Você tem que tomar uma decisão. É decisão urgente, rápida. O cara está morrendo, você tem que fazer exercício de respiração na pessoa, sim, chamar o médico. Então, são decisões que, se a pessoa for frágil, com a mentalidade frágil, depende sempre dos outros, fica só pensando o que vai fazer, ele deixa o cara morrer. Depois vem o arrependimento, aí vem outras situações, né? Bom, a desvalorização, geralmente o decidófobo, ele também sofre de desvalorização. Lembra que eu estou falando aqui só de coisa negativa, porque eu estou dentro da destofobia. Sim. Irei entrar numa coisa melhor daqui para frente, como eu falei, desde o início. Esse livro aqui ele é um crescendo. Então eu estou falando da etiologia da decisão, ou seja, da patologia da decisão, que é no caso da destofobia, que é o medo de decidir em vários aspectos, né? Para a gente entrar numa coisa positiva. Entendeu? Então, a desvalorização, se você se põe muito por baixo, você tem dificuldade de decidir. Isso é um fato. Isso aí não tem como correr, tá? Bom, agora, vamos entrar agora na vontade, no segundo capítulo, que eu escolhi aqui para falar. Vontade sob o enfoque decisor. Porque você pode ter vontade com outros enfoques, né? No caso aqui, seria especificamente dentro da decisão, né? O que eu quis dizer com isso? A vontade sob o enfoque da decisão é a capacidade íntima. Ó, você vê que eu estou trazendo tudo para o íntimo. Não é uma vontade externa, é uma vontade de você mesmo, de dentro para fora. É o auto, é o self em inglês. Do ser humano conduzir a própria existência, não é a existência do outro, ele mesmo, conforme o poder do livre-arbítrio e do autogoverno nas autodecisões. Lembra que eu estou falando aqui no livre-arbítrio, no ato de se autogovernar, né? Através da sua autopensanidade, quando forte, sem submeter a imposições externas na sua cotidianidade. Porque você ter vontade mais dirigida para o outro, que vontade é essa? Que vontade é essa? Você está seguindo a vontade, mas a vontade alheia, uma vontade. Essa vontade ela tá ligada a um valor interno que a pessoa desenvolve. Exatamente, tem uma fortaleza interna. Como motivador para Como motivador, exatamente. Ele é sinônimo, na verdade, alguns autores, ele vão muito com sinônimo de desejo. Inclusive, eu vendo na língua inglesa, eu vejo desire, né? Desire, desejo, né? Wish, coisa mais ou menos assim. Mas essa vontade que eu falo é muito além dessa questão do desejo em si, do lado emocional. Estou falando de uma vontade mais racionalizada, dentro do maior corpo do nosso holossoma, que é o mental soma, né? Também esse sinônimo de vontade sob esse enfoque é força de vontade decisora, esforço máximo decisor, realização consciencial, trazer para a consciência, quanto ao poder decisor, né, poder decisório. Então, tudo são enfoques que eu trago aqui da própria consciência, que vontade alheia não é vontade da própria pessoa. Essa vontade que eu falo é a vontade positiva, focada no processo decisório, mas da própria pessoa. É a pessoa que tem que se curar. Existe autocura. A heterocura não existe. A heterocura é apenas um start, um início, uma força inicial, é uma coadjuvância. A heterocura é sempre a coadjuvância. A autocura não é protagonismo. Sim. Certo? Bom, a relevância a vontade, por que eu trago esse tema para o meu livro de decisão? A pessoa pensa assim, mas vontade de decisão, tem tudo a ver. Quem tem vontade, decide. Quem não tem, não decide. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Essa vontade, ela não é contextual, ela não está dentro de um contexto. Então a pessoa, ela decide, por exemplo, comprar uma passagem de avião imediatamente porque ela vai para as férias e ela então está feliz com isso. Agora, ao passo em que ela tenha que decidir algo que não traz assim prazer imediato, ela posterga ou ela Exatamente, tem dificuldade. Nós somos muito hedonistas. Tudo aqui. Por exemplo, você quer ver um detalhe? Uma pessoa chega no teu apartamento e diz assim, Humberto,
vamos dar uma trabalhada ali, pô, vamos virar a noite trabalhando lá, tem um projeto para executar, tal. Você pode muito bem dizer assim, pô, não, estou cansado e tal. Aí se a pessoa disser, não estou dizendo o seu caso não, mas estou pegando um exemplo com você. Aí você, Humberto, vamos ali para uma festinha, ó, o negócio tá legal pra caramba, tem, sabe, tá bem animado, tem muita comida legal, vamos lá, tá bem animado, olha, tem um pessoal lá legal. Você, tá, pai, puxa, cadê aquele cansaço que você tinha? Sim, eu vi um caso desse, muito interessante. Quer dizer, eu não sei se o exemplo foi bom para você, mas geralmente é esse exemplo que pega todo mundo, tá? Então, voltando aqui à questão da vontade. Bom, a vontade, ela teve vários autores, é um processo de falação histórica. Por exemplo, Royce, ele diz, o que ele chama de vontade? Ele diz assim, a vontade é a faculdade do ser humano de querer, escolher e praticar ou não certos atos. O fato de eu não querer decidir é uma decisão. É uma vontade de eu dizer, é uma vontade que está atuando, de eu dizer, eu não estou com vontade de agora fazer esse trabalho. Mas eu estou com vontade de ir para tal lugar, com você, para a festinha, por exemplo. Porque há esse hedonismo que permeia isso aí. Tem um valor, né? Tem um valor. A festa é muito mais agradável do que outra coisa qualquer. Humberto, todo mundo, eu não sei se é todo mundo, mas eu estou tentando generalizar, não sei se consigo, mas geralmente as nossas decisões, ela está em cima dos nossos valores. Pelo menos você fazer aquilo com o pé nas costas, com mais vontade, com mais desempenho. Porque às vezes você faz as coisas, às vezes você faz aquilo que não está no seu querer, no seu valor, mas você faz pela necessidade, para atender a necessidade. É urgente, é inadiável, vai ajudar muita gente, então você vai fazer, né? Nem sempre a gente pode fazer aquilo que eu tenho aquilo como valor, nem sempre. Às vezes eu tenho que fazer coisa que eu não gosto mesmo, mas tem que fazer aquilo. Outra pessoa faria? Não, pai, então é tu e tu mesmo, então tu vai fazer. Você está entendendo? Então, às vezes acontece isso. Então, vários dicionaristas abordaram essa temática, vários, né? Sarconi, Wise, Dorsey, né? E vem outros. Sob o ponto de vista histórico, nós temos também, quer dizer, alguns clássicos, por exemplo, Cícero, né? Cícero falou sobre vontade há muito tempo atrás. Lucrécio, né? Tudo do século I. Platão, Aristóteles, tudo abordou a questão da vontade. Para você ver o quanto a vontade ela tem essa importância. Porque se não tivesse esse pessoal lá atrás, há 2000 anos atrás, não estariam falando. Sim. Né? Podia ser até com outro nome, mas o significado é vontade, né? Outros também mais recentes, como Erickson, William James, Abraham Maslow e outros mais, tudo abordou essa questão da vontade. Nesse tocante tem a vontade, eu falei, já dei um tópico, a vontade forte, a vontade débil, né, que é a crásica, né? Você sabia que alguns ditadores, eles têm tanta vontade e eles procuram a impor essa vontade sobre o seu delegado, né, sua pessoa, aquela pessoa delegada, a pessoa mandada, se possível, montado em cima de um cavalo, por exemplo, numa posição de hierarquia física, de cima para baixo. Uma coisa é eu estar em cima de uma mesa dessa, outra coisa é eu estar no chão. Por que antigamente existiam os patamares para o professor ficar? Porque aqueles 40 centímetros de plataforma, o professor se sentia melhor, porque ele via a pessoa de cima para baixo, ele via o aluno de cima para baixo. E você sabe porque os comícios noturnos, por que são noturnos os comícios? Você algum dia viu um comício durante o dia? Não. Tá, aí você pode dizer assim, não, Antônio, calma, vai com calma. Ninguém tem tempo de noite para ir para comício, Antônio. Que história é essa? Tá, mas tem um domingo. Já viu o comício de domingo? Domingo ninguém faz nada. Pelo menos lá fora, na sociedade intrafísica. Por quê? Porque à noite as pessoas estão cansadas. Elas estão absorvendo tudo que vem, não questiona nada. Já viu um comício ter questionamento? Interessante. Não tem. O dia que você vê um comício com questionamento, aquele cara é pego e jogado lá fora pelos guarda-costas, entendeu? Tanto a posição que a pessoa está com relação ao processo da noite, do dia, tem diferença.
A vontade potencializa para quem está dominando, para o ditador, para o mandante, né? A Conscienciologia, o professor Valdo, ele encarou muito a vontade como uma usina. A pessoa que tem vontade forte, ele é uma usina. E essa usina tem relação direta com as energias conscienciais. Ou seja, se eu tenho vontade frágil, débil, é porque minhas energias também são débeis. A relação é direta. Quer dizer, a minha transformação de energia imanente, natural, para a energia minha própria, consciencial, ela é dificultada. Ela é frágil. Ela não tem o poder de mando, de governância. E muitas vezes a pessoa nem se autogoverna. Eu já vi uma pessoa com tanta sem vontade que ela não tinha vontade de viver. Tem pessoas que não têm vontade de viver. Nenhuma vontade de viver. Aí você diz assim, não, mas é algum dia que a pessoa ameaça assim. Não, essa pessoa que eu conheci, que eu tentei ajudá-la, inclusive de forma voluntária, essa pessoa não tinha jeito. Em 3 meses não mudou nada na vida dela. Ela era trazida para a terapia por outra pessoa, e levada de volta por outra pessoa. Ela não sabia vir da casa dela para o local, e era perto. Tá? Então, a vontade tem relação direta com as energias conscienciais. Né? Bom, pois não. Deixa eu colocar uma coisa que eu observei. A vontade não estaria diretamente relacionada aos resultados, então a pessoa que ela obtém resultados frequentemente, ela se sente mais forte, a autoestima cresce, etc. Concordo. E aquelas que não têm os resultados, está sempre com dificuldade, ela acaba achando que não tem jeito, então ela diminui. Tá, deixa eu dizer uma coisa para você. Se deprime, digamos. Tá, mas é o seguinte, se eu falar na relação entre causa e efeito, sim. Se eu tenho baixos resultados, é porque minha causa foi pouca, foi pequena, foi frágil. Então já começou lá atrás. A pessoa que tem bons resultados é porque ela produziu. Uma árvore frondosa, cheia de energias, fitoenergia, ela produz bons frutos. Quantidade e qualidade. São resultados. Os frutos para uma árvore são resultados. Assim como a nossa produção, o nosso legado, também é um resultado nosso. Mas se a pessoa não produz nada, como é que ela vai ter resultado? É um processo de retroalimentação. Se a pessoa é boa, ela produz, tem vários frutos. Aqueles frutos trabalham como retroalimentador para aquela pessoa. Aí sim, aí a vontade se torna maior ainda. Sim. Torna crescendo. Aquela pessoa nunca vai ter problema de vontade, porque está sempre crescendo, porque existe um fluxo retroalimentador. A pessoa que é débil, ela não tem fluxo. Ela morre na causa, não tem efeito. O efeito é deficiente, entende? Bom, já falei aqui sobre a questão da postergação, a questão da autodeterminação, tudo à vontade, está tudo imbuído nisso aí, né? Bom, eu quero também falar ainda nesse tema, sobre personalidade forte, que está dentro da vontade, está dentro do universo da vontade, né? Essa personalidade forte é aquela personalidade que se mantém firme, né? Aqui eu tenho a definição: manter-se firmemente através da força de vontade ante as circunstâncias da vida. Tudo está envolvido na questão da vida, o dia a dia. Esse meu livro é muito focado na questão do dia a dia das pessoas. Não se fala de grandiosidade, de coisa mirabolante, não. As nossas ações lá fora, elas dependem daquilo que você tem durante o dia, daquilo que você tem para mostrar, para você mesmo. Ou seja, para ter efeito, você precisa ter uma causa, um causador daquele efeito. E aquele efeito está na própria consciência. Por isso que o enfoque da intraconsciencialidade. E vontade, você não pode comprar um pacote de vontade no supermercado. Você compra tudo, quase tudo, mas vontade você não compra. Ah, não tem um remédio na farmácia você compra vontade. Não, mentira. Que a vontade é intraconsciencial. O que pode aquele remédio dar uma energia mais na pessoa, mas acabou o remédio, acabou a energia. Mas mesmo assim é da pessoa, é da alma da pessoa. Essa personalidade aqui quer dizer alma. Sim. É o lado essencial, é a essência da consciência. É a própria consciência. É a própria consciência, né? Tangida pela força que ela tem íntima, né? Também é chamada de vontade intraconsciencial, também força presencial pró-evolutiva, também chamada de autogoverno pró-evolutivo, é também chamada de autocontrole racional, porque quando eu falo aqui
em personalidade forte, personalidade volitiva, vontade. Eu estou falando no lado racional, não é no lado emocional, porque o lado emocional ela borra tudo, né? Precisa, no caso aqui, se aborda também a questão do autodomínio, a questão da autogovernabilidade, governar a si mesmo, né? A questão da racionalidade, a questão da autoridade própria, né? Autoridade própria, não uma autoridade vinda de fora. O bom de você é você ter autoridade própria. Você ter, por exemplo, a herança, a genética, a heráldica como potencial seu, isso não vale nada. Acabou. Se é flor de frenital, besteira, esquece. Quer saber o que você é, que formação que você tem hoje, qual o nível de vontade que você tem, qual o processo de disposição, decisório que você é. Não interessa se a sua família é de A ou de B, da Europa, é da isso, daquilo, tem sangue azul, tem sangue preto, tem sangue amarelo, não interessa. A raça, a família hoje ela não tem mais força como tinha antigamente. Você chegar no local, você perguntar: aquele cara bonitão ali, que ele é filho? Ah, ele é filho do coronel. Hoje esquece. O que ele é? O que ele é? O presente. Esquece as coisas do passado. As coisas do passado só dá nostalgia. Isso é problema do passado, isso é problema da corte. Não existe mais isso. Cada um tem que ter seu potencial próprio, que é a sua própria personalidade, para fazer daquilo que for melhor para o seu processo, no caso aqui, pró-evolutivo, né? Que é a abordagem toda do livro, toda fala na questão da pró-evolutiva, né? Nós temos a questão também, eu abordei também dentro dessa questão da personalidade forte também. Quem tem personalidade forte, junto com a questão da bioenergia, das decisões, geralmente ela tem um amparador de função. A pessoa que tem debilidade no seu autocomando, no seu autogoverno, geralmente ela está municiada, ela está, como é que se dá o nome? Ela está ajudada, ela tem como protagonistas assediadores e não amparadores. Debilitam a pessoa. Exatamente, por isso que digo, amparador de função. Se a pessoa não tem função nenhuma, é um zero à esquerda, o que ele vai ter? Tem amparador? Por que amparador quer ficar com um cara desse? Me explica. Só se quiser ajudar momentaneamente, mas não tem permanentemente. Uma pessoa proativa que está dentro da questão da cosmoética, é a questão também, a cosmoética, ela permeia também esse livro, de ponta a ponta, tá? Sim. De vez em quando tem essa palhinha da cosmoética. Porque não adianta nada, como eu falei no início, a maioria das expressões, elas são neutras. Então você tem que qualificar essas expressões. Você tem que colocar a cosmoética, a evolução, uma série de coisas positivas nisso aí, né? Bom, tem a questão da persistência, né? Falei da autoestima, a questão do talento, que é um talento natural, né? Bom, vamos entrar no outro tema aqui, que é a terceira seção escolhida, que é Destinofilia e Proex. Dificilmente esse livro ele podia se abster da expressão Proex, principalmente quando se refere à questão da decisão, do gostar de decidir. A pessoa que é questofóbico, a Proex dele está prejudicada, totalmente prejudicada. Ao invés de ser uma Proex, às vezes é uma mini Proex. Sim. Quer dizer, mini Proex no sentido de uma Proex não curta, mas uma Proex frágil, debilitada, que o cara vem com 100% para executar aquilo que veio para executar, ele executa 30%. Porque nenhuma missão, Humberto, ou telespectador, estou me dirigindo mais Humberto, mas eu gostaria de pedir desculpa aí ao telespectador, e as consegues também, né? Nenhuma Proex ela é vinda por uma pessoa que não tem aquela competência de fazer, de executá-la. Toda Proex vem na medida certa, porque ela é pré-programada pelos evoluciólogos. E os evoluciólogos são os que mais nos conhecem. E a pessoa tem qualificação para... Lógico, vem com aquela qualificação certa, naquele ajuste certo. Está aqui, você vai com a sua Proex para a Terra, isso aqui dá para você executar sem problema nenhum, sem sofrimento,
sem prejudicar ninguém. Se a pessoa só faz 1/3 daquela proex, ela está numa proex defasada, né? Quer dizer, isso pode ser acontecido, pode ser acometido por destofobia. Por isso eu uso aqui a expressão destofilia. O que quer dizer com isso? Esse binômio destofilia-proex é um entrosamento positivo entre a satisfação íntima de tomar decisões e a programação existencial, proex, nesta dimensão humana, intrafísica, previamente planejada no curso intermissivo, pré-somático. E esse planejamento ele é feito com coadjuvação, conjuntamente com o evoluciólogo, com o consentimento da própria pessoa. Então, ao que tudo indica, toda a proex ela vem com consentimento da própria pessoa e dentro da capacidade dela. Eu posso muito bem, então, eu quero realizar isso está. Agora só chega para você, escuta, mas você não tem condições de executar isso aqui. Calma, vai com isso aqui apenas, isso aqui você executa. E geralmente essas pessoas que talvez haja esse diálogo, né? Eu estou apenas fazendo a suposição, talvez são aquelas pessoas que menos executam. Porque a pessoa que abraça muito, ela executa menos, por causa da sua dissipação. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico, que é comum aqui na CCZ de Foz do Iguaçu. Aqui tem uma fartura de ICs, uma fartura. Tem 25 já formadas e tal, está tudo praticamente aqui dentro. A pessoa quer ter vontade de 3, 4, 5, pode. Ele tem a profissão dele. Ele tem a sobrevivência, que é sagrada, que a sobrevivência faz parte da proex. Não existe proex sem sobrevivência própria. Aquela pessoa que parasita não faz proex. Eu estou fazendo muita coisa aqui, tá, mas escuta, tu está vivendo por de quem? Não, estou esquecendo a coisa do meu pai lá, minha mãe está me mantendo. Escuta, mas espera aí, cara, que história é essa? Está certo isso aí? Não está certo. Mas minha mãe faz questão. Tá, então é um problema dela, mas está lhe prejudicando. Vai cuidar das duas coisas também, isso aí não tem dúvida. Bom, então vem aí essa questão da estofilia com a proex, tem uma relação muito forte, a questão da complexa. Se a pessoa não executa, quem souber o que é proex, eu posso explicar. Proex significa programação existencial, aquilo que você vem executar aqui. A proex não é no extrafísico, é aqui. A proex é enquanto você é consim. Está dentro da interconsciencialidade de corpo, de carne e osso. É aqui que se executa. Porém, com a programação lá no curso intermissivo. Proex significa isso. Existe o manual da Proex que explica muito bem isso aí, né? Você programa com CIEX, pré-ressomática, antes de ressomar, e aqui se executa. Essa Proex, quando você cumpre totalmente, ela é considerada como um completismo existencial ou complexo, né? Que é uma simplificação, é um neologismo. E geralmente, como eu falei agora há pouco, ela vem dentro da competência da pessoa, né? Isso é responsabilidade da própria pessoa. Nenhuma proex é responsabilidade de terceiro. Toda proex, ela é auto-proex. Ela é auto-responsabilidade. Nenhuma proex ela é feita por terceiro. Não se terceiriza proex. A proex é feita pela própria pessoa, né? E geralmente se atribui essa expressão proex para o intermissivista, aquele que tem a intermissão, né? Também tem sua autoprodutividade, tem que produzir. Dentro desse mesmo item da proex, eu tenho também o contrafluxo, o contraponto desse dofílico proexológico, que eu uso aqui várias expressões aqui, por exemplo, anticonflituosidade, prevenir e trabalhar os conflitos íntimos, perturbador da interconsciencialidade quanto à qualidade das decisões, e jamais ficar sofrendo os contratempos contumazes sem procurar meios já disponíveis. São contrapontos que também cito no livro, exaustivamente, uma relação muito grande, né? Tem um aqui interessante que eu faço questão de citar: autogovernabilidade, saber e atuar no que quer na vida e jamais cultivar a síndrome do Zeca Pagodinho. Muito bom. Deixa a vida me levar. Então, deixa a vida me levar não é proex. Isso é anti-proex. É anticompletismo, né? É você negar aquilo que você prometeu e decepcionar os astrofisiólogos no momento que você retornar para a extrafisicalidade. Porque todos nós estamos aqui, vamos retornar.
né? Ainda como consciência, mas sem um corpo físico, né? Aí eu escrevo aqui no trivocabulário: autonomia é evolução. E tem outras aqui, são bastante: autorreflexão, cultivar o hábito de refletir hoje sobre o que vai decidir amanhã e jamais deixar para o último momento, né? Aí eu coloco aqui: como obter, parando de correr para se acalmar em ambientes silenciosos, quanto à medida profilática, onde o que vai acontecer no futuro. A questão da auto-organização também está nesse contraponto, né? A pessoa, uma coisa é organizar, Humberto. Uma coisa é ter suas coisas organizadinhas, suas roupinhas, nas prateleiras, seus livrinhos, tudo organizado, numa sequência, tudo. Outra coisa é você organizar internamente. Então, auto-organização é diferente de auto-organização simplesmente. Organizar é fácil, está na RESEX, na reciclagem existencial, externa. Enquanto que a auto-organização é uma coisa é intraconsciencial, é recim, é reciclagem intraconsciencial, é dentro de você mesmo, é mexer no grumilho da pessoa, ou seja, é mexer na personalidade, é mexer no íntimo, no âmago da pessoa, né? Vamos dizer assim, no temperamento. O temperamento é uma coisa difícil de se mexer. Comportamento se mexe. A psicologia ela trabalha muito no comportamento, porque é aquilo que o profissional consegue ver, o próprio paciente passa aquela informação, mas é uma informação ainda externa, como se comportar, brigou com quem, deu chute no cachorro, etc. Já o temperamento ele está por trás. Precisa conhecer melhor, precisa conviver com a pessoa para você conhecer o temperamento da pessoa. Às vezes você conhece logo em seguida, mas ele é um pouco mascarado através dos bons comportamentos. A pessoa pode mascarar um temperamento raivoso com ser educado, puxar a cadeira para outra, abrir a porta do carro, mas pisa no calcanhar dele. Aí o bicho aparece. Antes o bicho não aparecia porque ele conseguia mascarar. Ele era artista. Esse processo histriônico artístico, ele é perigoso. Temos apenas 12 minutos. Bom, tem alguma consideração? Porque eu não tenho muita matéria aqui para falar. Eu fiquei muito interessado nessa questão da vontade. Eu gostaria de ter perguntas do espectador, do telespectador, porque a gente tem mais material para falar. Isso aqui está só um percentualzinho em cima do livro, muito pouco isso aqui, mas a gente precisava ter uma interação. Sim, mas bom, quer fechar aí o assunto? Porque não, aí eu já está tranquilo? Não, nem te gaste os 12 minutos sem problema nenhum. Sim, não, eu gostaria de ter aí mais um pouco, porque aí nós falamos aqui dos eventos e... Tá bom. Então é o seguinte, eu vou falar de reciclagem, que é aquilo que eu andei já falando, que é o último capítulo que eu vou falar aqui, não sei se vai dar tempo, que é reciclagem focada na destofilia cosmoética através da conscienciometria. Veja bem o que eu quero dizer com isso. Por que eu usei essa expressão cosmoética mais? Porque a maioria das expressões, elas são neutras. Você acha que uma pessoa decidofílica, ela não pode ser anticosmoética? Sim, pode ser. Pode ou não pode? Pode. Por exemplo, o militar, ele decide com beleza, ele adora decidir. Pergunta-se, a decisão dele é boa? O marginal, ele decide fazer uma besteira, decide, planeia, faz tudo. Então, até a palavra destofilia, que eu achava que ela era totalmente positiva, e não é. Ela é neutra. É claro que no enfoque você dá aquele tom de positividade, mas ela não chega a ser complementada e tal. Por que eu usei através da conscienciometria? É porque tem muita coisa aqui que aborda a conscienciometria, embora o foco não seja este, mas tem. Bom, nessa focagem de reciclagem, já falei um pouco aí, tem a RESEX, que é a reciclagem externa, e a RECIM. E eu vou aqui direto para um contraponto sobre as duas situações juntas, que o tempo aqui está exíguo, não dá para aprofundar mais de nada. Por exemplo, quanto ao autoenfrentamento, vou ler aqui para ver se é mais rápido.
No caso da RESEX, da reciclagem extrafísica, reciclagem existencial, a consciência não dispõe de força íntima suficiente para se auto-enfrentar ante as realidades da vida. Ainda se vitimiza facilmente, esperando cair das nuvens suas necessidades prementes, preferindo deixar para resolver seus problemas em outro momento, nessa existência ou em outra. Já a RECIM é diferente. A consciência dá o braço a torcer ao cair na sua mais profunda realidade para se auto-enfrentar intraconsciencialmente. Além de resoluções de questões no âmbito extraconsciencial, logo externo, tem a interna, né? Questão da organização. Em relação à organização, pessoal, a reciclagem existencial se dá através dos movimentos mais externos e menos profundos. Já a RECIM, ela vai além da organização simplesmente e parte para a auto-organização, ou seja, trabalhando com foco interno, com as coisas mais profundas, vivendo, vamos dizer assim, ainda em interconsciencialidade. Na questão da autonomia, só para terminar aqui os tópicos, na autonomia, a condição ideal não é esperar ingerência ou imposição externa de alguém para ocorrer a autorreciclagem existencial. A vontade forte fortalece a consciência e para não submeter a outro. A RESEX, se comparada à RECIM, ainda não patrocina grandes autonomias recicladoras nas decisões. Já a RECIM não. Ela não espera mais por ninguém, ela faz aquilo que lhe é possível. Geralmente a RECIM se tem realmente um complexo e às vezes até um max complexo. Por exemplo, se eu pegar o exemplo do professor Val, você acha que ele não trabalhou muito com RECIM? Sim. Você acha que ele foi só completista? Foi não, o professor Val foi max completista, porque ele foi a fundo nas suas coisas, foi a fundo. Ele dizia quando errava, ele ia a fundo para consertar o erro, né? Bom, e para finalizar, dando a minha chamada aqui de considerações finais, que eu suponho que alguns... Sim, por favor. Tá? E alguns minutos, nem muito você falar também. É o seguinte, o livro aqui, no inicialmente ele tinha aquela modalidade de trabalhar apenas o lado decidofóbico e foi incorporado coisas mais positivas, mais homeostáticas, né, dentro do traforismo. Então, o livro, ele, em sua maioria, ele foca o traforismo, né? Aqui, com relação à autorreflexão, nenhum remédio é capaz de curar se a própria paciente não tiver vontade íntima de se melhorar. Por isso, o enfoque da vontade, né? O fato de ler sem trazer o conteúdo para a autorreflexão é idêntico ao remédio dado para quem não quer se curar, né? Contraponto. Em vários capítulos, o uso proposital do contraponto foi frequente para informar os dois lados. É o lado da evitação e o lado da recomendação. Recomendar não é catequizar, é informar. No caso aqui, recomendação significa informação. Lembrando que este autor não teve nenhuma pretensão de impor nada ao leitor. Recomendar não significa impor, mas apenas informar. Então, é tudo que eu disse aqui, né? E a questão foi abordada muito a questão da paragenética, que nada é novo sobre a Terra, tudo vem dentro de um continuismo de vidas sucessivas. Tudo aquilo que nós temos hoje, em sua maioria, tem suas raízes na paragenética, e não simplesmente na genética e na mesologia. Essas duas vertentes ainda são poucas. Por que entre dois irmãos, às vezes até gêmeos univitelinos, por que um tem um comportamento e o outro tem outro? É claro que tem algumas aparências, mas são aparências externas. Por que um é pianista de alto nível e o outro é um matemático? Ou o outro não é nada? Porque cada um vem com uma paragenética diferente. Então nós não nascemos iguais só pelo fato da genética ser preponderante.
Não é. Ela não é tão preponderante assim. Ela tem sua preponderância no lado fisiológico, no lado de alguns comportamentos, alguns trejeitos, principalmente a questão da mesologia dos pais, da escola, da família. Mas o que mais pesa nesse caso é a paragenética. Isso quando a consciência, quanto mais se evolui, mais a paragenética tem uma força maior. É claro que o homem instintivo é genética pura, porque a paragenética não tem. A paragenética precisa reposição de atributos positivos para ter uma paragenética positiva. Se a pessoa não tem, está no início no início da sua carreira consciencial, sua paragenética é fraca. É lógico que, no caso, a genética atua. No macaco, o que é que atua mais? A genética ou a paragenética do macaco? É lógico que é a genética, e mais Sim. o meio. Numa vaca, o que é que mais atua? A genética da vaca. Sim. Coitada da paragenética da vaca. Não existe paragenética em vaca. Se existir, é muito significante. Eu acredito que exista. Que tudo tem um processo de sucessividade de vidas. Mas é insignificante. Está em construção. Está em construção. Mas, professor, está no início da construção. Professor Antônio, quando o seu livro vai ficar disponível? Eu fiquei muito interessado. Bom, o meu livro ficará disponível, ele está na 4ª revisão, quer dizer, está na revisão, passou por algumas revisões na Unescom, que é o INC que trabalha com essas coisas. E eu acredito que este ano nós temos ele publicado, né? A minha intenção era ter publicado antes do meu aniversário, que é dia do professor, 15 de outubro. Mas, se não for possível, não tem problema. Então nós vamos aguardar aí o seu livro. Vamos aguardar. E é um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui. Nós estamos chegando ao final da nossa interlocução. Eu queria agradecer a presença de todos, a participação aí e estar presente na nossa atividade, lembrando que é uma atividade gratuita e ocorre toda a primeira sexta-feira do mês. Para aqueles que vierem para cá, para o CAEC, eu recomendo aqui o Consim Cobaia. Ele ocorre na segunda sexta-feira do mês, é o Consim Cobaia voluntário. Então, é uma atividade em que a pessoa faz uma análise conscienciométrica da personalidade dela através do uso do conscienciograma e através também da ajuda dos nossos conscienciômetros. É uma atividade muito interessante e muito gratificante pelo fato de você passar a se conhecer um pouco mais e dar um passo à frente na sua evolução. Então, uma boa noite para todos. Eu quero me despedir também. Boa noite aqui para o professor Antônio, agradecer a presença dele, por favor. Eu quero agradecer a presença dos telespectadores, que sem vocês eu não estaria aqui, e tantos telespectadores de carne e osso, com sim, com o sem a carne e sem o osso, que são as consciex, né? que estão presentes em sua maioria. E agradeço aqui o professor Humberto, que é um companheiro nosso aqui que trabalha aqui dentro do EAD, em inglês e EAD em português. Estamos aqui para um ajudando o outro naquilo que é possível. Obrigado a todos. Uma boa noite e até a próxima. Obrigado.